Saudações, pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 3 do podcast do Coletivo Diversidade Literária. Eu sou Luciano Máximo, você me acha no Instagram no @lucianomáximo_. Você também pode seguir o Diversidade Literária no @coletivo Diversidade ES. Siga e fique por dentro das novidades. Nesta edição, vamos conversar com a escritora Andressa Pina. Ela é capixaba que iniciou sua paixão pela arte ainda na infância, quando já vendia poesias na escola, tendo inclusive escrito um livro à mão. Formou-se em serviço social e só anos após voltou a investir na escrita, além da composição de letras musicais. Conheça mais do trabalho de Andressa no gostoso bate-papo que começa agora. Oi, Andressa, obrigado pela sua participação em mais um podcast aqui do Diversidade Literária. E eu já vou iniciar nossa conversa já querendo saber um pouco do seu mais recente trabalho, que é seu primeiro livro infantil, As Aventuras de Loli. Dá para falar um pouquinho da história, para matar a curiosidade até dos pais, né? Pois são os pais que resolvem comprar o livro ou não para suas crianças. Então fala um pouquinho aí como é que é essa história aí das Aventuras de Loli. Sim, claro. Loli é o meu gatinho, né? E ele é bem aventureiro. E ele chegou na minha vida no momento que eu estava passando por situações bem difíceis. Inclusive, assim, quando eu conto a história, né? Quando eu faço a contação de histórias sobre as aventuras de Loli e começo a falar sobre momentos difíceis, é interessante que as crianças se identificam, as crianças, os pré-adolescentes, eles reconhecem as situações e falam: "Ô tia, eu também passei por isso, eu já tenho minha mãe que passou por isso", eles já conseguem ter consciência. Por quê? Na história, né, a menina da janela estava doentinha, muito doentinha, e nada fazia com que ela melhorasse, nem medicamentos fazia assim um efeito completo. O medicamento ajudava, mas ainda a menina encontrava dificuldades, não tinha alegria, não tinha ânimo para se alimentar, não tinha ânimo para fazer as coisas que ela gostava, porque ela estava passando por um processo de depressão. E, no caso, um médico recomendou que a menina ganhasse um animalzinho, de preferência um gatinho, que teria uma proximidade maior, né, com ela, teria um contato direto dentro de casa. E assim foi. Chegou Loli e trouxe muita alegria, mas trouxe tanta alegria, ele era tão, assim, ativo, que começou a viver aventuras dentro de casa, aventuras incríveis, principalmente no quarto, que era o quarto proibido, o quarto da vovó, porque a vovó era quem impedia a vida inteira. A menininha da janela teve só cachorrinhos, nunca teve a oportunidade de ter um gato. Só que quando a menininha adoeceu, a vovó teve que quebrantar o coração, né? Quebrou aquele gelo de ter gato dentro de casa. Ai, porque gato dá alergia, porque gato solta muito pelo. Gato é difícil de ter em casa, para ficar só dentro de casa. E aí ela quebrantou o coração e aceitou ter o gatinho para poder ajudar a menina. E o gatinho vivia aventuras, era só abrir um pouquinho da porta do quarto dela, que ele voava para dentro do quarto e vivia aventuras ali, ia para debaixo da cama, e aquela dificuldade para tirar ele debaixo da cama. Outras aventuras que ele vive é de estar brincando de pique-pega com a menina. Brinca de pique-pega do quarto para a cozinha, da sala para o quarto da vovó. Nossa, aventura sem linha, sem igual. Ele literalmente trouxe assim aquela energia que a menina precisava. E ele também trouxe algumas lições. Por quê? Ele era um pouquinho assim atrevido, pulava em cima do fogão, que não pode, que as crianças sabem, né? Inclusive, recentemente, tive um momento de contação de histórias
no projeto social que estou trabalhando atualmente, e a gente falou sobre isso, porque, assim, tem criança que às vezes faz o que não deve, né? Desobedece um pouquinho. E o Loli também teve esses momentos, como um gatinho atrevido que pulou em cima do fogão, mas depois ele foi ver que o fogão não dá certo. E ele aprendeu que com fogo não se brinca. E ele traz essa mensagem para as crianças, né, na história. Com fogo não se brinca. E ele sobe em cima da geladeira, sobe em cima do armário, faz arte por tudo quanto é lado dentro de casa. E traz essa alegria imensurável, porque, assim, o convívio com o animal realmente, assim, é algo que cura. É algo que traz, assim, energia, faz com que a criança ou o adulto tenha um compromisso, né? De cuidar, de estar brincando, de fazer carinho, de dar alimentação. Então, assim, é algo que traz essa vontade de viver novamente. E assim foi Loli, né, na vida da menininha da janela. Aqui não adianta, não tem como mostrar, né? Mas, assim, quem quiser pode estar procurando depois no Instagram. Olha ela, a menina da janela, as aventuras de Loli. Lá tem todas as informações, né, para poder adquirir o livro, né, quem tiver interesse. E, assim, é uma coisa muito gostosa. E o que acontece, assim, no livro tem as ilustrações que as crianças podem estar pintando tanto Loli quanto a menininha da janela da forma como eles imaginam, porque cada um tem a sua versão. As crianças ouvem a história ou leem sozinhas, mas a imaginação deles é que dá cor e vida aos personagens. E isso é muito gostoso, né? Porque as crianças gostam disso, de colocar aquilo que elas imaginam. Então é isso, é um pouquinho da história das aventuras de Loli. E essa menininha da janela é um personagem que está dentro desse livrinho das aventuras de Loli? Isso, ela é a menininha Massa. Que está doentinha. Ah, entendi. Eu imagino que a receptividade das crianças deve estar sendo boa, né? O jeito de você só do seu jeito de falar dá para ver que você deve ser uma boa contadora de histórias, né? E como é que está sendo a receptividade das crianças? Está sentindo que elas estão gostando da história? Como é que tá? Sim, estão gostando. Tem a musiquinha também, né? Que é bem curtinha, né? Pode cantar um pedacinho? Fica à vontade. A musiquinha é assim: eu tenho um gato muito lindo, ele é lindo, maravilhoso. Loli, Loli, o gatinho brincalhão. Loli, Loli, ele traz muita emoção. Loli, Loli, o gatinho dorminhoco. Loli, Loli, sonequinha até no chão. Loli, Lolinho, Lolito, ele mora no meu coração. Te amo de montão. Essa musiquinha, quando eu faço essa atividade da musiquinha, a musiquinha é maior, na verdade, né? Eu cantei um pedacinho aqui. Quando eu faço essa atividade da musiquinha com eles adoram, porque quando chega a parte do Loli, Loli, eu falo assim, todo mundo cantando bem forte, e eles cantam, até os adolescentes. Eu tive essa experiência até com adolescentes, e eles entram junto com todo o ânimo, um pouquinho de vergonha, obviamente, né? Que adolescente, criança não. Criança vai com toda a energia mesmo. Agora, adolescente vai com um pouquinho de vergonha, mas vai e canta com uma receptividade, com uma aceitação muito gostosa. E é interessante que eles, assim, é como eu falei no início, eles se identificam. Inclusive, tem adultos também. Eu tive a oportunidade de vender desse livro para uma pessoa que é adulta, né? Que perdeu recentemente o esposo. E ali ela se identificou, ela viu assim, porque ela tem uma cachorra, né? No caso, o animalzinho dela de estimação é uma cachorra. E essa cachorra, ela era muito próxima dela e do esposo dela.
E quando o esposo dela faleceu, a cachorrinha passou a ser a companheirinha que trouxe ânimo para ela, que dá assim o carinho, que ela assim dá o carinho e traz as boas recordações do companheiro do companheiro dela que faleceu. E ali quando ela leu a historinha, ela começou a chorar, porque ela se identificou, ela falou, tipo, é uma história parecida com o que eu estou vivendo, porque eu estou muito abalada, né? Ela estava muito abalada, está ainda, né, na verdade. E ali ela se identificou e foi uma coisa interessante, assim, porque a gente acaba vendo que a história, por mais que seja uma história infantil, atinge a todas as faixas etárias. E, assim, eu tenho tido essa experiência, tanto os adultos quanto as crianças estão tendo uma boa receptividade. Legal, e não só para comprar o livro, mas também quem quiser levar a Andressa aí para alguma festa infantil, escola, é só entrar em contato também, né? Que você é uma excelente contadora de história, canta e tudo mais. Eu acho que é uma boa Obrigada. alternativa, né? Uma boa alternativa para incrementar aí, enriquecer aí algum evento aí da escola ou de aniversário. Fica aí a dica, né? Só entrar em contato aí com a Andressa. Verdade. É impressão minha ou essa menina aí que você do livro é como se fosse uma versão infantil da Andressa Pina, né? Você se inspirou em você mesmo para criar essa personagem? Sim, é a minha história, é um pedaço da minha história. É uma história real, né? Eu realmente estava doente e como que aconteceu, né? Uma amiga sabia que eu não estava bem e ela identificou o Loli, que é o nome real, né, do meu gatinho. Ela identificou que ele tinha uma personalidade parecida com a minha. E ela falou assim, Andressa, eu tenho um gatinho aqui que ele parece assim, ele tem um jeitinho muito parecido com o seu, e eu acho que ele vai fazer bem para você. E eu já tinha, literalmente, os médicos já tinham falado para mim que um animalzinho de estimação como o gatinho seria uma boa opção para mim. Só que eu tinha essa coisa que minha mãe não aceitava, é real isso, minha mãe não aceitava. A vida toda eu só tive cachorros. E agora, né, chegou nessa fase adulta, eu não estava bem, estava tendo muita dificuldade, assim, por conta de tudo que eu passei por algumas situações bem difíceis, que me fizeram desenvolver a síndrome do pânico, a depressão, sofri assalto, assédio, foram coisas, assim, bem delicadas, né, bem pesadas. E quando essa menina trouxe o Loli, foi realmente incrível. Ele realmente tem a minha personalidade. É interessante, no livro tem até uma ilustração que mostra ele fazendo massagem aqui em mim, no pescoço, né? Perto do peito. Ele faz massagem em mim. Aí ele tem essa coisa, desde pequenininho, geralmente os gatinhos fazem massagem, assim, como se fizessem amassando o pãozinho, né? Eles fazem isso em cobertas, né? Só que no meu caso, ele faz em mim. Ele fica assim, na historinha até fala assim, ele vai fazendo carinho, que fica a relaxar, chega a soltar todo o corpinho, assim, vem contando desse jeito mesmo na historinha. Ele fica todo relaxado e tá demonstrando um carinho por mim. É um momento, assim, de aproximação que tem. Geralmente ele faz isso, assim, quando acorda ou quando eu chego do trabalho. Ele adora fazer isso. É um momento relax dele. E acaba acaba sendo um momento bom para mim também, que tenho contato com ele, recebo o carinho dele. E quem que não gosta de receber uma massagem, né, Luciano? Com certeza. Nossa, é uma delícia, mas é isso, é uma história real. O Loli chegou na minha vida num momento difícil e trouxe muita alegria e continua trazendo muita alegria. Ele vive todas essas aventuras mesmo. Agora, então, ele tá com uma coisa, assim, de dormir muito em cima do armário. A parte mais alta, assim,
da cozinha, né? Aí ele tá assim, quando eu tô trabalhando, ele tá ali dormindo. Aí quando eu chego do trabalho, ele já vem para querer fazer carinho, para querer ficar um pouco comigo. E quando dorme também, quando eu vou dormir, ou ele fica dormindo assim do ladinho do meu travesseiro, ou assim no meu pé, quer estar pertinho. É uma verdadeira terapia ter um amiguinho desse aí, né? E o É livro, verdade. particularmente, eu recomendo bastante, né? É uma história baseada em uma história real e vai gerar, com certeza, muita identificação com muitas crianças que vão ler, porque eu tenho certeza que muitas crianças passam ou passaram por uma situação bem semelhante, entendeu? Então, com certeza, vai gerar uma identificação e até o Loli, né, também é um animalzinho que existe, então é interessante também. Um animalzinho, né, nas histórias também é mais cativo, deixa a história ainda mais cativante, né? Então, eu acho que é um livro que os pais realmente vale a pena adquirir para o seu filhinho, né? Porque com certeza tem um conteúdo muito bacana aí. E, André, se você, além de fazer histórias infantis, né, você também é poetisa e tal. Sim. Você participou da última coletânea aí da diversidade literária, né? Sim, sim. Um texto seu. Então, você só participou até então de antologias ou, além do Loli, As Aventuras de Loli, você tem algum outro livro solo seu? Tenho Amores da Menina da Janela. Ah, sim. A Menina da Janela está em todos os espaços. Então tem a Menina da Janela versão infantil. Tem o Amores da Menina da Janela, que é o livro, né? Tem a música Olha Ela, a Menina da Janela. E tem a Menina da Janela, versão infantil, que está no livrinho As Aventuras do Loli. Bacana, então a Menina da Janela já tem seu próprio livro também, né? Você já trouxe ela para as aventuras do... É bacana aí, ó. Sim, então, já sim. Vamos ela... a coleção da Andressa aí. Ela é uma personagem que já tem vida, né? Que está aí já há algum tempo. Eu escrevi a letra Olha Ela, Menina da Janela, em 2018. E ela, por mais que seja uma música assim, escrita aparentemente para adulto, né? Atinge muitas crianças. Eu não sei se é por conta do ritmo, assim, as crianças gostam muito. Pode cantar um pedacinho? Manda bala. Só um pedacinho. Olha ela, a menina da janela. Olha ela, ela está sempre tão bela. Será que está a esperar seu amor pra encantar? Será que está a esperar seu amor pra encantar? Olha ela, a menina da janela. Olha ela, ela está sempre tão bela, pois ela é quem faz no sorrir e no chorar, se perder ou se ganhar, ela está sempre a cantar. A música ela também fala um pouco de mim e faz uma homenagem às mulheres no geral. Tanto que foi em 2019. Em 2019 eu cheguei a fazer uma homenagem, né? Que eu reuni, assim, imagens com autorização. Eu fiz um mutirão, né? Com algumas mulheres daqui do estado e também fora do estado. E fiz uma homenagem para elas com essa música, porque a música ela vem assim, fala da menina, da mulher, né? A menina da janela, que se apaixona. Que pergunta assim, será que ela está a esperar o seu amor? Que fala da menina que escreve poesias, que canta em momentos difíceis e em momentos alegres. E fala da menina que encanta com o seu jeito, né, na parte final.
Na parte final, assim, se parar para conversar, você vai se encantar, porque ela encanta com o jeito dela de conversar. Essa música foi escrita assim, pontuando, porque eu estava passando por um momento que eu tinha uma paixão por uma pessoa, né? Eu era apaixonada por alguém que também tinha, assim, me correspondia em partes. Só que eu não entendia por que ele não levava adiante, ficava só na conversa e não levava adiante. Eu comecei a me questionar, o que está faltando em mim? Será que eu não correspondo, será que tem alguma coisa que está faltando em mim? Aí eu parei para literalmente fazer uma lista do que havia de bom em mim. Aí eu conversei com alguns amigos, a última parte, que fala assim, se parar para conversar, você vai se encantar, é uma frase que eu ouvi dos meus amigos. E ali eu falei assim, caramba, quantas vezes as mulheres se colocam em situações assim, que o rapaz, né, por exemplo, como foi no meu caso, ele demonstrava que me queria por perto, mas ao mesmo tempo ele não queria se entregar por inteiro. E ali me dava uma insegurança. E isso acontece com muitas mulheres, na verdade, e a gente fica tentando entender se nós temos o nosso valor, se nós temos algum valor. E nós temos, sim. Nós, mulheres, temos muito valor. Nós merecemos ser enaltecidas pelo simples fato de sermos mulheres, de estarmos vivas, de lutarmos pelas nossas vidas. Mas ali, naquela situação, eu via como que se ele me colocasse num patamar bem abaixo. E por isso eu precisei escrever para entender que eu tinha o meu valor. Que eu era uma pessoa, sim, que era bonita, sim, que eu não tinha por que achar assim, será que eu sou bonita o suficiente para ele? Não, eu sou bonita o suficiente para mim. Eu sou uma mulher que tem os meus encantos, todas as mulheres têm os seus encantos. E aí eu me questionei, será que eu tenho algo de bom, que eu faço algo de bom? Aí eu falei, caramba, eu escrevo plenamente bem. Inclusive, escrevi várias poesias para ele, no livro mesmo, a introdução, assim, tem um conto que fala sobre essa relação com ele. E tem outras poesias também, assim, eu escrevi durante muitos anos inspirada nele. Foi uma coisa, assim, bem... E a gente sempre naquela coisa que não fechava, né? Até que, por fim, quando a gente estava fechando, assim, para você entender a história, ele tentou firmar um relacionamento comigo, só que ao mesmo tempo ele estava com uma outra pessoa. E aí eu entendi que o problema não era eu. O problema, na verdade, era ele mesmo que não tinha compromisso, assim, ele queria algo que não era aquilo que eu propunha. E ele mentiu para mim, falou que estava sozinho, enfim. O problema, na verdade, não era eu. O problema era ele que queria viver uma história totalmente à parte daquilo que a gente havia proposto, daquilo que nós dois havíamos combinado. E vida que segue, eu continuei escrevendo. Continuei escrevendo e superei essa situação. Tanto que eu peguei, eu mesma, quando eu descobri, né, da situação, eu coloquei um ponto final, mas a música, Olha Ela, Menina da Janela, veio de uma situação assim, de onde eu não conseguia ver o que havia de bom em mim. Eu precisava ver algo de bom em mim. E eu descobri que eu tinha algo de bom. Eu falei assim, nossa, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, eu escrevo bem, eu sou, sim, bonita. Eu não sou, assim, um ser invisível. Eu tenho a minha luz, apesar de que ele, com as atitudes dele, às vezes tentava apagar a minha luz. E aí eu passei a trazer essa mensagem também para as mulheres. Todas as mulheres têm a sua luz.
E nós não podemos deixar que ninguém, seja assim o companheiro ou a companheira, né? Não podemos deixar que essa pessoa apague as nossas luzes, porque a gente é única, nós somos únicas, então a gente precisa seguir, independente daquilo que o outro ou a outra, né, está demonstrando para a gente, está tentando fazer a gente sentir algo diferente. É isso. E essas coisas acontecem mesmo, e até é bom que disso aí termina saindo uma música boa, né? É verdade. A gente que faz música sabe que essas coisas da vida terminam resultando em coisas bonitas também e tal. Inclusive, né, dá para ver que você gosta bastante de cantar. E no Spotify tem também uma música sua, Spotify, no YouTube. Sim. Me Apaixonei por Você também é uma composição sua, é música autoral? É música autoral. Essa é de uma outra situação. É uma história interessante, muito bonita. Um outro rapaz por quem eu me apaixonei é um jogador de futebol. Ele estava morando aqui no estado na época, né? Ele é capixaba, mas ele agora está em outro estado, tanto que por isso que a gente não continuou. Enfim, cada um está na sua vibe, né? Seguindo caminhos diferentes. Mas, assim, foi uma experiência muito bacana e é uma pessoa também que também veio num momento, assim, que também foi mais ou menos nesse mesmo período, assim, estávamos em fases difíceis, eu e ele, só que a nossa sintonia era uma sintonia tão gostosa e ele tinha uma pureza de um sorriso, uma pessoa muito pura, de verdade. E eu me apaixonei pelo sorriso dele, tanto que a música fala assim no início, né? Eu começo falando, oi, posso me apaixonar pelo seu sorriso? Aí eu vou falando, faz pouco tempo que eu te conheço, eu sei eu tão perfeita, você é imperfeito, mas seu sorriso se encontrou com o meu e o encanto aconteceu. Yeah, yeah. Acho que me apaixonei por você, acho que me apaixonei por você. Yeah, 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 yeah. O mundo diz amar é sofrer, mas eu digo quero amar você. Yeah, 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 yeah. É interessante essa parte, se a gente parar para refletir, Luciano, nós que temos uma vertente musical numa linha assim um pouquinho diferente, né? Se a gente para e observa, as letras das músicas sertanejas falam muito de sofrimento. E eu venho exatamente no contraponto e falo, o mundo diz amar é sofrer, mas eu digo quero amar você. Porque a gente pode reverter isso. A gente pode reverter o sofrimento, como eu vivi o sofrimento lá em Olha Ela, Menina da Janela. Eu reverti o sofrimento em arte. E ali, em Me Apaixonei por Você, eu reverti a tristeza que a gente tinha com o encontro dos nossos sorrisos e resolvi viver a nossa alegria. Resolvemos viver a nossa alegria. Estamos separados? Estamos. Cada um está seguindo a sua vida? Cada um está seguindo a sua vida. Mas tivemos uma história bonita. E as pessoas podem construir, sim, histórias bonitas. Quando ambas estão em acordo, quando ambas se respeitam, quando há uma equidade, né? Há qual a palavra que eu posso utilizar? Quando as pessoas têm o mesmo interesse, quando as pessoas estão com o mesmo objetivo, isso faz com que elas deixem aquela história de eu só vou viver a sofrência, né? Como diz no sertanejo universitário, isso é muito trabalhado, né? Nas músicas do sertanejo universitário, e eu venho no contraponto. Opa! Não quero saber de sofrer, não. Eu quero amar, eu quero viver a alegria da vida, eu quero tudo que há de bom. E é isso que essa música traz essa mensagem que vem... Você traz sempre uma palavra de otimismo, né? Exatamente. É o que eu gosto. Tem uma música minha também, que também está no Spotify, ela foi registrada como Ola, mas, na verdade...
o título deveria ser Acalmar, só que eu não consegui registrar dessa forma, não foi possível. Aí ela é uma música livre, como é que eu posso dizer? Ela fala também, ela vem assim de um sofrimento, né? E depois ela vem falando assim que apesar das dificuldades, né, apesar de tentaram me derrubar, tentaram calar a minha voz, a letra diz isso mesmo, tentaram me derrubar, tentaram calar a minha voz, mas não vão me derrotar. E ela vem assim no final e fala que tem que seguir, tem que seguir o caminho, é o que você falou. Eu sempre vou trabalhando nas minhas músicas de uma forma que, tipo assim, eu passei por um momento difícil? Passei, todo mundo passa por situações difíceis na vida. Mas, assim, eu posso reverter. E aí, vamos revertendo e vencendo um dia por vez. É aquela história, né? Vai matando um leão por dia. É isso aí, é uma boa mensagem. Podem conferir aí a música da Andressa Pina aí nas redes sociais dela, lá deve ter um direcionamento para você encontrar as músicas dela no Spotify, sim, né, no YouTube. Então, Andressa, voltando aí a falar mais um pouquinho aí da literatura infantil, eu, particularmente, infelizmente, eu não fui apresentado à literatura infantil, assim, quando era criança. Eu já comecei pelas histórias em quadrinhos, por acaso, assim, né? Eu fui conhecer o Monteiro Lobato já assim com meus 14 anos e tal. Antes eu também não conhecia, só a historinha do Sítio do Pica-Pau Amarelo que passava na televisão. Alguém lia? Você teve acesso à literatura infantil quando você era criança? E você tem alguma influência assim para você como escritora de literatura infantil? Algum escritor de literatura infantil que você tem como referência ou influência? Olha, a primeira questão, se alguém lia para mim, né? Quem lia para mim era eu mesma. Eu mesma, eu tinha, inclusive, tem uma curiosidade, cada pessoa tem uma coisa assim, um hobby, né? O meu hobby, assim, na infância, era ler o dicionário. Eu gostava muito de conhecer o significado das palavras. E daí, eu acho que daí já surgia, mas foi antes que surgiu a vontade de escrever, porque como que eu comecei escrevendo? Isso mistura a história infantil com as poesias, que eu comecei a escrever poesia quando ainda era criança. A primeira poesia que eu escrevi, se eu não me engano, foi para minha mãe. Aí depois eu passei a escrever mais e mais e mais, até que eu comecei a vender poesias na escola para os meus colegas, isso com 11 anos. Comecei a vender poesias assim, em homenagem à mãe, em homenagem ao pai, em homenagem à pessoa que eles gostavam. Mas assim, que eu tive contato real assim com o que eu lembro, né? Porque eu não lembro tanto na fase da infância mesmo. Mas, assim, que eu tive mais contato e passei a exercer mais, assim, da literatura infantil foi por volta dos 15 anos. E uma das minhas influenciadoras principais é a Bia Bedran, né? Tem muitas histórias que eu acho, assim, maravilhosas. Uma das que eu mais gosto é O Rei, o Pescador e o Anel. Uma história maravilhosa, traz uma lição muito boa também. E, assim, eu tive muito contato eu criava as histórias, né, também, porque eu tive, esse meu contato foi o contato, assim, em igrejas. Então, o meu embasamento era a Bíblia. Aí tinha as historinhas direcionadas pela escola dominical, né, tinha as historinhas no livro de direcionamento, mas a gente tinha muito que estudar a Bíblia. Então, assim, era muito de ler a Bíblia, literalmente. Aí, uma das minhas inspirações também acaba que foi a Bíblia. E eu contei muita história. Criamos outras histórias, né? Criamos historinhas ali.
Pegamos histórias prontas também, com lições importantes, mas depois eu tive uma aproximação muito grande com a Bia Bedran, como eu falei, que é uma escritora assim, bem conhecida, né, no Brasil, e é uma grande inspiração para mim. E hoje eu tenho as minhas inspirações capixabas, né? Tem várias aqui, tem a de As obras da Andressa você pode adquirir com a própria autora em seu Instagram, @AndressaPina. Confira ainda mais sobre a autora nas redes sociais do Diversidade Literária. Por hoje é só, pessoal. Compartilhe esse podcast com seus seguidores e amigos.